Sejam bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou estar resenhando dois livros com histórias de terror, histórias de fantasmas, de autores que não são contemporâneos, mas que trazem a história retratadas de uma forma que, da minha opinião, parecem ser da atualidade. Os dois livros são Histórias de Fantasmas, do Charles Dickens, e Contos de Fantasma, do Daniel Defoe. Esse moço aqui, ele influenciou esse moço aqui, tá? Só para contextualizar a escrita. Charles Dickens, ele é o mesmo autor do Oliver Twist e também é autor de um livro que eu quero muito ler, chama-se Retratos Londrinos, do qual ele, com muita maestria, ele descreveu Londres e as ruas de Londres. E o Daniel Defoe, ele é o mesmo autor do Robinson Crusoe, por exemplo. Mas bem, esses dois caras escreveram histórias de fantasmas, algumas aparecem aqui na forma como eles escrevem, como se fossem relatos da verdade, ou como se eles estivessem repassando alguma coisa que alguém contou. Então, assim, são histórias que, para a época, talvez devessem ser bem próximas à realidade. Para retratar um pouco das histórias contadas nesses livros, eu vou relatar aqui brevemente um dos contos de cada um dos livros, porque, como eu disse, são contos de fantasmas e histórias de fantasma, então não é uma história só, são vários contos retratados nesses livros. E esse do Charles Dickens, uma história que me chamou muita atenção é uma que ele chama O Manuscrito de um Louco. É como se fosse mesmo um louco narrando o que estava se passando com ele, o que estava se passando na cabeça dele enquanto ele estava na cadeia. Mas o que mais chama atenção nessa história é a forma como ela é escrita, porque você realmente percebe o quão perturbado estava esse dito cujo, esse louco. E aí ele relata que ia dormir com a esposa e que tinha uma certa perturbação perto dessa esposa, uma fixação em achar que a esposa estava traindo ele, e ele executa a esposa, ele mata a esposa, em seguida ele sai correndo na chuva, as pessoas vão atrás dele, capturam ele, e ele relata brevemente quais são as sensações que ele está tendo na prisão, na cela, enquanto que ele olha pela grade e esperando talvez uma pena de morte, digamos assim. Foi o conto que mais me chamou a atenção por conta dessa forma como é escrita, mas tem outras histórias assim bem sinistras, né? Teve uma que me deu medo, um pouco de medo, porque eu tenho pavor de duendes. E tem uma história aqui que ele chama de... Só um minuto. A História dos Duendes que Sequestraram um Coveiro. Tem algumas histórias assim... Tem outra história também interessante, chama-se A Noiva do Enforcado. A história do caixeiro viajante, no qual, lá numa pousada X, os objetos no quarto onde ele dorme começam a adquirir um aspecto humano e de repente ele começa a conversar com possíveis espíritos que estão lá para dar algum alerta para ele. É assim, bem interessante. Não recomendo para quem tem medo dessas coisas. Mas esse livro, eu não gostei tanto quanto eu gostei desse. Apesar de que a diferença da época de um para o outro, esse aqui, para mim, pareceu mais atual do que esse. Bem, esse livro aqui do Daniel Defoe foi escrito no século XVII. Então, você imagina ali, 1600 e alguma coisa. O Brasil tinha pouco mais de 100 anos. E nesse livro aqui, por mais antigo que seja, as histórias parecem ser mais atuais do que esse aqui, que é vitoriano, né, do século XIX, 1800 e alguma coisa, e essas histórias eu achei um pouco mais distantes da minha realidade. Agora essas aqui, porque a maioria dessas histórias retratadas nesse livro se passam em ambiente rural, então eu achei assim mais próximo, mais tátil, mais palpável em relação à minha vida.
Esse livro aqui, do Daniel Defoe, ele vai contar uma história também que eu gostei muito, muito mesmo, que foi a história chamada O Fantasma em Todos os Cômodos, no qual um mordomo de uma mansão lá, sentindo que a casa vai ser invadida, saqueada, né, ele chama um padre para o padre benzer a casa e ajudar ele de alguma forma. E o padre convoca uns seguranças, né? Só que nessa noite não acontece nada. E aí na noite seguinte, o mordomo já apreensivo, porque ele ainda mantém a sensação, e o padre inclusive está com raiva dele, porque ele disse que ele estava mentindo, a casa estava protegida, enfim, a casa de repente se encontra desprotegida, só o mordomo e os empregados, e eis que nessa noite a casa é invadida por um bando de ladrões. Só que esses ladrões não esperavam encontrar com um senhor sentado numa poltrona de uma sala lá específica. A sala que eles foram diretamente em busca da prataria, em busca dos objetos de valor. E aí, esse senhor que está lá nessa sala, ele faz um alarde, por favor. Não, na verdade, ele não fala nada, mas ele se movimenta, ele faz gesto para que não o matem, entendeu? Para que poupem a vida dele, enfim. E aí esses ladrões poupam, só que eles perguntam ao velho onde é que estaria esses objetos, uma vez que naquela sala só estava a poltrona com o velho. E o velho aponta para outra porta, né? Vá naquela direção, vá naquela direção. Na verdade, ele não fala nada, ele só faz com gestos. Vá naquela direção. E aí os bandidos, quando entram lá nesse outro cômodo, eles se deparam novamente com uma poltrona e um senhor sentado nessa poltrona. E tudo se repete. Ele fala para que poupem a vida dele, depois aponta para outra porta e eles vão de porta em porta e sempre se deparam com um velho sentado numa poltrona. E aí eles percebem que aquilo se trata de uma coisa sobrenatural. E quando eles vão atacar esse ser sobrenatural, uma coisa medonha se revela. E aí eu não posso dizer, porque senão tira toda a graça da história. Mas eu gostei muito desse livro. E tem outro conto que eu gostei muito, que chama-se O Diabo e o Relojoeiro, no qual um homem que vai atrás de um relojoeiro que mora de aluguel no sótão da casa de uma senhora, enfim, vai atrás dele com a esposa para consertar algum objeto e tal. E quando ele chega lá, assim, vai subir na escada e antes de colocar o corpo todo para dentro daquele andar, digamos assim, ele vê esse senhor sufocando, enforcado, e um outro homem do lado dele dizendo que vai ajudar, eu vou aqui desamarrar esse nó, e o homem lá sufocando, morrendo. E ele diz que ia ajudar, e ele fica tentando desfazer o nó, não desfaz, até que o homem, no impulso de ajudar, ele segue em frente. Quando ele sobe, e aí quando ele está com o corpo todo dentro do sótão, que ele vai ajudar, vou te ajudar a fazer o nó, ele repara que o homem que estava tentando desfazer o nó já não estava mais lá, estava o homem se enforcando, e aí nesse momento ele desmaia, e a mulher vai com a tesoura cortar lá, só que enfim, o homem acaba morrendo e ninguém consegue salvá-lo. E aí ele conta a história como se fosse um relato real, e as pessoas achando que talvez aquele relojoeiro estivesse sendo tentado por algum ser macabro para que ele cometesse suicídio, e ele obteve êxito, né? Assim, e o livro, apesar de fininho, achei ele muito mais rico do que esse. E ele é dividido ainda noutra parte, vem uma segunda parte, onde ele relata histórias de falsos fantasmas, que seriam assim situações em que alguém viu ou se deparou com alguma situação, ou que imaginou que viu alguma coisa, entendeu? Não é nada de específico, apenas aquela impressão, que se aproxima muito da nossa realidade. Então, assim, se eu tiver que escolher entre esses dois livros, eu gostei mais desse, do Daniel Defoe, apesar de eu ainda querer muito ler o Retratos Londrinos, do Charles Dickens. Esse livro me foi indicado, emprestado, não é meu, pela Nara, né, minha amiga Nara, do nosso grupo de leitura de Heriutaba. E esse aqui me foi dado pelo Eduardo, foi indicado por ela também, mas esse aqui é meu. Obrigado, Nara.
Bem, eu adoro contos de terror, adoro contos de fantasma, né? É o meu assunto favorito. Aliás, eu escrevo um pouco sobre isso. Então, eu não posso dizer que eu gostei muito desses dois livros, né? Espero que tenha conseguido despertar o interesse de vocês por esse tipo de leitura também. Queria mandar um abraço para a galera do grupo de leitura de Hiriutaba e um abraço para a galera do grupo de leitura de Groaíras. Né? Um abraço, um beijo aí, galera. Então, se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica aqui do ladinho onde tem inscreva-se, né? E seja bem-vindo. Até o próximo vídeo.